RCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal das 19 horas. E vamos conhecer os principais assuntos que serão abordados neste jornal que vai ao ar neste momento. Agente da Polícia Nacional que matou a própria mulher nos Mosteiros, condenada a 25 anos de prisão. Inaugurada a primeira fase de um projeto turístico em Santa Cruz. Investimento da primeira fase é de pouco mais de 220 mil contos. Cabo Verde prevê reduzir em 7.500 toneladas de dióxido de carbono na aviação internacional a partir de 2024. Artistas de São Vicente expectantes com o funcionamento do novo Centro de Arte, Artesanato e Design. OMS recomenda que pessoas com vários parceiros sexuais sejam vacinadas contra a varíola dos macacos. A Rússia e a Ucrânia acusam-se em relação ao bombardeamento de uma prisão que matou mais de 50 presos. Muito boa noite, sou Anatólio Lima. Seja bem-vindo então ao Jornal das 19 horas. Agente da Polícia Nacional que matou a própria mulher dos Mosteiros foi condenado a 25 anos de prisão. A sentença foi conhecida na tarde de hoje no Tribunal da Comarca dos Mosteiros, como nos conta o Nilton Pires. Nilton, muito boa noite. Conta-nos mais pormenores. Viva, António, boa noite. A sentença, a decisão deste caso foi conhecida esta tarde aqui no Tribunal da Comarca de Mosteiros. O agente da Polícia Nacional, Gracindo Andrade dos Santos, de 30 anos, foi condenado pelo Tribunal por homicídio agravado contra a própria mulher, um crime que aconteceu em dezembro do ano passado, mais precisamente 12 de dezembro de 2021, na localidade de Queimada Trás, na residência do Arguido, e que acabou por tirar a vida a jovem Pitati, que morreu no local. Hoje o Tribunal condenou o arguido a uma pena de 25 anos de prisão e uma indemnização de 1.300 contos aos familiares da malograda. A saída do Tribunal, conversamos com um familiar da malograda que disse aceitar a decisão do Tribunal, mas que fica o sentimento de que a pena poderia ser um pouco mais extensa, no dizer desta familiar da vítima. Entretanto, o advogado de defesa, Arnaldo Silva, considerou excessiva a decisão do Tribunal, embora tenha reconhecido que esperava uma pena entre 18 a 20 anos e disse o advogado de defesa que vai recorrer desta decisão do Tribunal da Comarca de Mosteiros, não só por considerar que a pena foi excessiva, mas também por outros motivos, alegando, por exemplo, o facto do arguido ser um jovem de 30 anos de idade. São, portanto, depoimentos que vamos poder trazer noutros espaços informativos aqui da Rádio de Cabo Verde. Anatólio, para já então fica esta nota que o agente da Polícia Nacional, Gracindo Andrade dos Santos, de 30 anos, que matou a própria familiares da vítima que perdeu, portanto, que morreu o ano passado aqui no município de Mosteiros. Obrigado, Nilton Pires. 25 anos de cadeia, se preferir um quarto de século ao agente da Polícia Nacional que matou a própria mulher dos Mosteiros. Também indemnização aos familiares. O advogado de defesa do agente da polícia já disse que vai recorrer porque considera excessiva a pena, enquanto que os familiares queriam ainda muito mais. Foi inaugurada a primeira fase das obras do projeto Paradise Village, um empreendimento turístico situado no município de Santa Cruz. O ato de inauguração do investimento orçado em cerca de 220 mil contos foi presidido pelo Ministro das Comunidades, Jorge Santos, como nos conta a repórter Ângela Mendes. Trata-se de um empreendimento de um cabo-verdiano que vive na diáspora, filho do município de Santa Cruz. Albino Nunes afirma que o propósito é contribuir para o desenvolvimento do turismo no seu concelho. Esse empreendimento é um empreendimento que tem o nome de
Paradise Village. Donc, ele é um condomínio fechado, onde tem 55 lotes de vivenda e 48 apartamentos. Então, naquela primeira fase ali, nós inauguramos hoje aqueles 16 lotes com casa modelo, que já está tudo acabado, que é para a pessoa estar aqui bem para ter noção o que está a ser construído, como é que está a ser construído e qual é a tipologia de casa. Então, depois na segunda fase, nós atacamos aquela segunda fase que são mais 48 lotes, com mais 5 tipologias de vivenda, onde nós espera em 2024 concluir tudo aquele investimento ali. E segundo o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva, este investimento irá aumentar o número de dormidas no concelho que têm sido insuficientes para responder à demanda. É o exemplo do que deve ser feito e é para isto que o Governo está a trabalhar, criar condições para cada vez mais as segundas, terceiras, quartas gerações de cabo-verdianos no estrangeiro. Nós, neste momento, estamos a criar uma plataforma digital para fazer a ampla divulgação de todo o ambiente de negócio, dos incentivos, porque as pessoas têm que conhecer quais são os seus incentivos, os seus direitos, as facilidades, para poderem, de facto, quais são as oportunidades que existem para poderem também potenciar esses mesmos e fazer os seus investimentos. O ato da inauguração da primeira fase do projeto Paradise Village, no município de Santa Cruz, contou com a presença do Ministro das Comunidades, Jorge Santos. Também tem a dinâmica e nós temos a necessidade de mais capacidade de dormidas. Então ele também dá resposta às necessidades que não tem, mas claro que não está continuando a posta, sobretudo envolvendo, engajando a diáspora, para que num acordo peso de ser esses espaços, ou então peso torna esses espaços não dormidas para não receber também os visitantes. Paradise Village é um investimento turístico que fica situado na zona de Ponta Coroa, no município de Santa Cruz. O investimento orçado em 19 bilhões de euros, pouco mais de 2 bilhões de contos. A Agência da Aviação Civil prevê, a partir de 2024, reduzir 7.500 toneladas de emissão de dióxido de carbono na aviação civil internacional. Para atingir a meta, a Agência da Aviação Civil está a implementar uma série de medidas sustentáveis nos aeroportos que visam, essencialmente, colocar Cabo Verde na lista dos países cumpridores das medidas de mitigação da emissão do dióxido de carbono na aviação civil. Declarações de um dos técnicos da agência no final de um encontro internacional sobre a redução e mitigação do dióxido de carbono na aviação internacional, conforme nos conta a Teresa Pinto. Cabo Verde, Senegal, Mali, Costa do Marfim, Benin, Ruanda, Zimbábue, Ilhas Seychelles e Madagascar são os países participantes do encontro que teve como objetivo principal discutir medidas com foco na redução de emissões carbónicas no setor dos transportes aéreos. Com este encontro internacional, a Organização Internacional da Aviação Civil quer contribuir para maior sustentabilidade ambiental e, conforme explica Jen Hope, vice-diretora de Ambiente da ICAO, todos os países participantes já têm medidas definidas de acordo com a realidade de cada um. Nós temos, então, 10 países com planos de ação desenvolvidos para a redução de aviação. Agora nós vamos continuar a trabalhar com eles para ver como a gente faz com a implementação das medidas que eles, então, escolheram, medidas que são adequadas a cada um desses países, inclusive dentro da parte de políticas de energias renováveis, né? Cada país ele tem, vamos dizer assim, recursos energéticos que são diferentes, né? Que eles possam fazer cada qual com seu potencial. No caso de Cabo Verde, são definidas 15 medidas sustentáveis, destaca Arlindo Borja, ponto focal da Agência da Aviação Civil. A instalação de painel solar nos aeroportos, instalação de parque eólico, pequenos parques eólicos modernos nos aeroportos, aquisição, por exemplo, de GSEs amigo do ambiente, aquisições de veículos elétricos para os aeroportos, tanto autocarro como também Follow Me, instalação de ar-condicionados amigo do ambiente. São medidas que a Agência da Aviação Civil considera serem fundamentais para a redução de emissões carbónicas e, por isso, o ponto focal da AAC garante que, a partir de 2024, Cabo Verde irá reduzir 7.500 toneladas de emissão de CO2 na aviação civil internacional.
Nós contamos que a partir de 2024 teremos uma redução de 7.500 toneladas de emissão de CO2 com a implementação dessas medidas. Cabo Verde entrará exatamente na lista dos países cumpridores da medidas de mitigação da CO2 a nível da aviação internacional. O Encontro Internacional sobre a Redução e Mitigação do Dióxido de Carbono na Aviação Civil Internacional decorreu ontem e hoje na cidade da Praia, uma iniciativa da Organização Internacional da Aviação Civil. E o primeiro-ministro José Ulisses Correia e Silva prometeu no Parlamento que o governo vai rever o contrato de concessão com o grupo ET, da qual a CV Interilhas é parte, bem como o modelo do sistema tarifário. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro no seu discurso de abertura no debate parlamentar sobre o Estado da Nação, conforme nos conta a Joana Lopes. A Joana Lopes acompanhou então o discurso do primeiro-ministro no debate sobre o Estado da Nação que aconteceu hoje no Parlamento cabo-verdiano. Conforme comunicado do grupo ET, acionista da Cabo Verde Interilhas, o governo está em situação de incumprimento financeiro com a concessionária desde 2019. A dívida acumulada ascende atualmente a 9,5 milhões de euros. Facto que impede a CV Interilhas de responder na íntegra às necessidades dos passageiros e o respectivo conforto e bem-estar. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva promete rever o modelo do sistema tarifário, assim como o contrato de concessão com o grupo ET, da qual faz parte a CV Interilhas. A pandemia afetou o desempenho econômico da Cabo Verde Interilhas, a concessionária dos transportes marítimos Interilhas. A retoma tem sido atribulada devido a avarias nos barcos, afetando a regularidade dos transportes, que se agrava em períodos de época alta de transportes de passageiros. A retoma vai ser acompanhada pela revisão do modelo do sistema tarifário e revisão do contrato de concessão para melhorar a prestação do serviço público, limitar a indemnização compensatória ao estritamente necessário para a prestação do serviço público e adequar as especificidades técnicas dos navios da frota a afetar a concessão, às condições de navegabilidade e de infraestruturas portuárias nacionais. Ulisses Correia e Silva, no seu discurso de abertura do debate parlamentar sobre o Estado da Nação. E conforme o comunicado do Grupo ET, acionista da Cabo Verde Interilhas, o governo está em situação de incumprimento financeiro com a concessionária desde 2019. Mais à frente deste jornal, o amigo ouvinte poderá também ficar a saber aquilo que aconteceu no Parlamento hoje, do segundo período do debate sobre o Estado da Nação. E o Presidente da República promoveu na tarde de hoje em Lisboa um encontro com presidentes de câmaras municipais portuguesas da área metropolitana de Lisboa, geminadas ou que têm acordos de cooperação com as câmaras municipais cabo-verdianas. Uma reunião da qual saem compromissos para o reforço da cooperação entre os municípios cabo-verdianos e portugueses, bem como a realização do primeiro Fórum Anual de Cooperação Descentralizada entre os municípios dos dois países. A iniciativa foi enaltecida pelo Presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, que acompanha José Maria Neves da visita de Estado a Portugal, conforme nos conta o enviado especial, o Jefferson Gomes. A agenda da visita de Estado do Presidente da República Portugal integrou uma atenção especial aos municípios. O encontro presidido por José Maria Neves contou com a participação do Presidente da ANMCV, Herménio Fernandes, que entende que a iniciativa abre portas para o aprofundamento das relações entre as autarquias dos dois países. Esta iniciativa abre novas frentes de conquistas de parcerias, tendo em conta que os municípios têm enfrentado enormes desafios nos vários domínios da educação, da habitação, da água e energia, mas também nas áreas do desporto e da cultura. Penso que com a dinamização das relações que nós temos com os municípios portugueses e também o aproveitamento desta janela que abre neste momento, certamente isto vai criar valor para o desenvolvimento económico local,
para o reforço da descentralização e também para melhorar os níveis de desenvolvimento em Cabo Verde. O poder local é aquele que está mais próximo das populações, que conhece melhor a realidade de cada território e os desafios que enfrentam, acrescenta Herménio Fernandes. Ideia corroborada pelo autarca de Oeiras, Isaltino Moraes, que avança um novo patamar a desenhar-se em matéria da conjugação de esforços entre vários municípios. E foi chamada aqui a atenção realmente projetos de cooperação na área do saneamento básico, na área dos resíduos sólidos, na área do abastecimento de água, etc. E, portanto, muitas vezes um município leva por diante um projeto com outro município de Cabo Verde, por exemplo, e poderia ter um projeto muito maior se porventura houvesse uma conjugação de esforços entre vários municípios. Quer dizer, em vez de ser apenas, por exemplo, Oeiras a levar a cabo um projeto com o município de Cabo Verde, se for Oeiras, Amadora, Lisboa, Vila Franca de Xira, no seu conjunto podem dar um apoio muito maior e, portanto, a ambição pode ser maior no que diz respeito às ações de cooperação. Há um entendimento nesse naturalmente. Sentido. O entendimento existe e também existe vontade para se debater de forma mais aprofundada os caminhos para a redinamização dessa cooperação. Por isso, sai do encontro o compromisso para a realização, já este ano, do primeiro Fórum Anual de Cooperação Descentralizada entre os municípios de Cabo Verde e Portugal. Servirá para relançarmos a cooperação que já existe, mas que precisa ser exatamente, e é neste sentido que saímos satisfeitos, e este encontro também reforça aquilo que tem sido o nosso propósito de dar maior visibilidade possível aos municípios cabo-verdianos, ver lá onde há possibilidades de captação de recursos, mas também de investimentos para os nossos territórios, fazer com que as coisas aconteçam. Depois do encontro, a delegação cabo-verdiana, encabeçada pelo Presidente da República, seguiu para o Centro Cultural de Cabo Verde, onde se promoveu uma recepção de retribuição oferecida por José Maria Neves ao seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa. Esta é a sintonia da Rádio de Cabo Verde, 19 horas mais 17 minutos e meio, Jornal da Noite. 30 agricultores dos 3 concelhos de Santo Antão participaram durante 5 dias numa residência agrária realizada no âmbito do projeto PRODSAM, Produção Sustentável e Acesso ao Mercado em Santo Antão, pelo Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional. O ato de encerramento aconteceu hoje com a entrega dos certificados aos participantes. A Elísia Rodrigues acompanhou tudo. O Centro Agrícola de Afonso Martinho, no Concelho da Ribeira Grande, recebeu desde o dia 25 deste mês até esta sexta-feira uma iniciativa que, segundo o coordenador do SERAI, Adriano Palma, pretendeu formar e sensibilizar os participantes sobre o uso de práticas agroecológicas na agricultura. Estamos num processo de formação da nossa rede de produtores, porque temos que falar do projeto PROSAM como um projeto que insiste muito na parte da comercialização, criar redes, criar recursos e infraestruturas para poder aceder melhor ao mercado. E então, por detrás destas redes, há sempre produtores e produtoras. Então, eles são a base. Era justo e necessário fazer este encontro para uma avaliação, mas também uma formação. E vamos ter mais residências deste tipo para poder acompanhar o processo de comercialização dos produtos. Para o delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente da Ribeira Grande e do Paúl, Orlando Delgado, esta atividade corresponde às políticas do Ministério, isto porque a ideia é utilizar cada vez menos agrotóxicos nos campos agrícolas. É a primeira residência agrária e vai de encontro com as políticas do Ministério. Isso tendo em conta que, se formos ver, nesse momento nós temos os laboratórios de produção de inimigos naturais, que nós chamamos de biofábricas, não é? Onde nós produzimos portanto, inimigos naturais para controlar pragas e doenças aqui em Santo Antão. E a ideia é de utilizar cada vez menos agrotóxicos nos campos agrícolas para a sustentabilidade da agricultura. Depois de 5 dias de formação, os 30 participantes receberam os seus certificados esta sexta-feira durante o ato de encerramento. Ivanildo Dias diz que a residência agrária é uma iniciativa louvável, uma mais-valia para os agricultores. É uma mais-valia para um agricultor, onde pode ter um uso eficiente de materiais locais para ter uma agricultura mais moderna e com melhores rendimentos. Então, uma excelente iniciativa para os outros. Sim, é uma iniciativa louvável e que pode ser repetida para mais vezes.
A residência agrária foi realizada no âmbito do projeto PROSAM, financiado pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e promovido pelo Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional, CEREI. E o novo Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, a ser inaugurado amanhã em São Vicente, vai ser um espaço para as artes, a cultura e as indústrias criativas, e os artesãos da ilha de São Vicente aguardam-no com muita expectativa. Marcelino dos Santos, um dos artesãos do antigo Centro Nacional de Artesanato de São Vicente, ainda é ativo. Espera que o novo edifício corresponda àquilo que Manuel Figueira e outros companheiros idealizaram para a instituição. Vamos escutar o trabalho do Albertino Brito. O artesão Marcelino dos Santos lembra que o Centro Nacional de Artesanato foi encerrado em 2000 e reaberto em 2008, mas com outra filosofia. Mas só agora realmente que nova reativação que realmente já que isto vai fazer o que o Sr. Manuel Figueira, mas toda aquela equipa de centro tinha pensado o que é que o centro está a ser. Não esperava benefício para Cabo Verde, para nós tudo, para tudo Cabo Verdeano, porque nós praticamente nos reis desde a independência que não começasse trabalho de artesanato, portanto, já que é nós reis que está lá, é um benefício para tudo Cabo Verdeano. Aniceto Gomes, do Ateliê Violão, acredita que o novo CNAT vai trazer muitos benefícios para os artesãos e para a cultura em geral. Não só para nos apresentar nos trabalhos, mas também para a ilha, porque a ilha já está com falta de ter esse espaço de arte que tanta gente falta. Não só um mantra, e onde é que artesãos, artistas te podem encontrar, me acompanhar sempre. É importante para nós. É que para Aniceto Gomes, o novo CNAT poderá ser um espaço também de intercâmbio entre os artistas. Sim, é formação. Poder bem que os artesãos internacionais já têm um espaço adequado para este shot, e nós também, como artesão, não precisa às vezes de um espaço para ter boas conversas. Então, para nós é de grande valia estar com a obra daquele lá, já pôr em pé, porque São Vicente e Cabo Verde inteiro está a precisar estar com uma obra daquele lá para não ter aproveito. Jorge Gomes, conhecido artesão e sapateiro da Praça Mindelense, considera que o edifício do Centro Nacional de Artesanato e Design, a ser inaugurado amanhã no Mindelo, trará muitas vantagens para a cultura e indústrias criativas. É de trazer a gente benefício que, em qualquer maneira, que não te apresenta a gente como artesão e artista, esperar que isto inovar uma coisa melhor para nós, onde é que me queria dispõe o que me te fazer, porque lá, em qualquer maneira, é uma loja de arte, onde é que vou te poder expor de criação. Estou a achar que não tem que tem aquele mecanismo para promover nós mais dinâmica, nós que fazer arte. Recorda-se que o projeto do Centro Nacional de Artesanato e Design está orçado em cerca de 100 mil contos, com a reabilitação da parte antiga e a construção de um novo edifício, e financiado a 100% pelo governo de Cabo Verde. E a Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago e a Embaixada de Angola celebraram o centenário do nascimento de Agostinho Neto, primeiro Presidente da República de Angola. Na cerimónia, o Presidente da Câmara Municipal de Tarrafal, José dos Reis, considera que é um privilégio esta celebração do nascimento de Agostinho Neto no município de Tarrafal, na medida em que esta iniciativa se insere na estratégia da Câmara para, em parceria com o Governo de Angola, intensificar esforços para tirar proveito e explorar todo o potencial histórico que Tarrafal tem, como nos conta o Domingos Sanches. Celebração do centenário de nascimento de Agostinho Neto, um grande poeta, estadista e médico, assegura a embaixadora de Angola em Cabo Verde, Júlia Machado, que enfatiza a importância desta comemoração ter sido no município de Tarrafal. Sendo que o campo de concentração tem uma ligação histórica muito grande à Angola, a embaixada entendeu vir aqui ao Tarrafal para celebrar este momento especial para a história de Angola, não só para a história de Angola, mas também para a história de Cabo Verde e para a história da África e do mundo.
O presidente da Câmara, José dos Reis, aponta o potencial histórico do Conselho como razão fundamental para o município ter sido escolhido para a realização deste ato público. Tendo em conta as nossas ligações históricas, creio que faz todo sentido, sim, celebrar este marco e comemorar este evento aqui no Tarrafal. Mas é um evento que com certeza marca Cabo Verde, marca Angola e marca África. Portanto, o município de Tarrafal sente normalmente e muito grato com essa escolha que a Embaixada fez, porque nós temos um grande potencial histórico a explorar e com certeza com esta ligação com Angola, com esta ligação entre Cabo Verde e Angola, temos toda a certeza de que poderemos sim explorar e de melhor forma possível todo o potencial histórico que nós temos, porque nós não queremos que a nossa história ligada ao campo de concentração fique aqui. Temos sim que poder articular estratégias, conjugar esforços e recursos com parceiros como Angola, para que efetivamente possamos tirar maior proveito do nosso potencial histórico. Celebração do centenário de Agostinho Neto no âmbito das eleições gerais a realizar-se em Angola, declara a embaixadora Júlia Machado. O povo angolano, no dia 24 de agosto, vai celebrar as 5ª eleições gerais. É a festa da democracia em Angola. Estarão a concorrer a estas eleições 8 organizações políticas, sendo uma coligação. Estamos em crer que o povo angolano vai sair mais uma vez vitorioso, porque é uma prova de consolidação da democracia em Angola e da vontade do povo em consolidar todas as vitórias até agora alcançadas, inclusive a vitória da paz. Comemoração do centenário de nascimento de Agostinho Neto no Salão Nobre da Câmara de Tarrafal, com atividades culturais e declamação de poesias. E a organização Miss Cabo Verde Internacional fez esta tarde no Pelourinho da Sede Velha a apresentação pública exclusiva da fase final desta primeira edição do evento. O Top 20, que irá disputar a grande final da primeira edição da Miss Cabo Verde Internacional em setembro, aqui na praia. Em declarações à imprensa, a promotora do projeto, Nereida Lobo, avançou que o evento vai elevar o país a um outro patamar no mundo da moda, e não só, visto que será pela primeira vez que o país vai estar representado no concurso de Miss Internacional no Japão, isso em dezembro de 2022. O vencedor desse ano também representa Cabo Verde para a primeira vez na história. Está representando Cabo Verde no Japão, na Miss International, onde está acontecendo no mês de dezembro. Miss International é uma das plataformas maior no mundo, junto com Miss World e Miss Universo e Miss Earth. Então, para a primeira vez que você tem um representante de Cabo Verde, também representa Cabo Verde lá. Esta está a ser para acontecer dia 13 de dezembro de 2022 no Japão. A organização Miss Cabo Verde Internacional pretende promover a cultura cabo-verdiana no exterior como destino turístico e também investimento internacional e empoderar as jovens cabo-verdianas. Com a participação de mais de 200 candidatas, as 20 selecionadas vão passar por um processo de treinamento e apresentar um projeto de cariz social, uma causa que gostariam de abraçar para, no final, ser escolhida a representante de Cabo Verde, isso de acordo com Nereida Lobo. A Carmelita do Rosário já cá está. Ela esteve no Parlamento agora à tarde a acompanhar os parlamentares no debate sobre o Estado da Nação. Na parte final, Carmelita do Rosário, o Movimento para a Democracia e partidos da oposição que fazem leituras diferentes do Estado da Nação. O PICV acusa o governo de falta de sensibilidade para com as pessoas, sobretudo nos tempos de crise. Já o governo reagiu acusando o partido da oposição, da mesma forma que o Movimento para a Democracia, partido que sustenta o governo, reforça que o PICV não aceita que em tempos de crise governar fica mais difícil. Já a UCID entende que faltou setores cruciais, faltou investimentos cruciais no setor energético que bem podiam ser debatidos no Estado no debate sobre o Estado da Nação. Carmelita, conta-nos o que é que aconteceu esta tarde no Parlamento. Muito boa noite para ti, Anatel Lima. Boa noite aos ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Foi uma tarde com uma discussão bastante acesa, sobretudo que toca a setores cruciais como os transportes, a educação e também a habitação. Mas o que suscitou realmente maior uma discussão mais acesa tem que ver exatamente com a posição que cada um dos intervenientes neste debate sobre o Estado da Nação tem em relação àquilo que olham
a situação do país neste momento. Então, o PAICV acusou o governo várias vezes de não ter tido a sensibilidade para entender que o país e as pessoas estão a passar por momentos difíceis. Algum coisa que se bate certo nessa comunicação, porque nunca pode mobilizar tanto dinheiro disponível para resolver o problema de Cabo Verde, que até resolve o problema de cabo-verdianos, e não te declara estado de emergência, que é um estado de dificuldade máxima do povo, e não te acredita que o povo se te vive de facto estado de necessidade máxima, e nunca te encontra resposta para que esses problemas, porque também as respostas foram anúncios, foram propagandas, e não chegaram à casa das pessoas e muito menos à mesa das pessoas. Algo, de facto, que se bate certo. É preciso fazer mais, é preciso apresentar resultados. É preciso, não sei, de sonho e de ilusão, não passa para a prática, porque sonho e ilusão que te pôr panela na lume para mais bonito que seja. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva reagia a estas declarações do líder, do presidente do PAICV nestes tons. É verdade que o mundo está vive uma tripla crise. Crise de pandemia, crise de guerra na Ucrânia e crise climática. Momentos difíceis e, felizmente, que pessoas têm acesso à informação, à comunicação e sabem o que está passando no mundo. E a situação introduz novas realidades difíceis no país. Obriga a mobilizar recursos e altera prioridades de governação para dar respostas emergentes e extraordinárias. É preciso falar também, mas fica ali claro, que pede diálogo entre PCV e o governo. Quando a atitude é reiterada de não reconhece impactos de crise. E foi-lhe dito uma frase, Cabo Verde sempre foi governado em crise. Essa frase ali é patente, igualiza as crises. Em crise entende também o MPD, através do deputado Euclides Silva, que o PAICV não está em condições de entender que governar em tempo de crise não é fácil. Na abertura, o senhor líder parlamentar do PSV mostrou uma quarta crise, que é a crise da governação. Minta acrescentava uma quinta crise, que é a crise da oposição. Uma oposição que até ainda está ressabiado de derrota que o povo impôs na 2021. Uma oposição que, apesar de bicefalia, alguém já falou ali, mas de pensamento é zero. Zero porque se apresenta ali nenhuma proposta, é uma oposição que te limita apenas à procura de casos, à procura de fenómenos negativos para bem dar foguete na Assembleia Nacional e fugindo das crises, António Monteiro, o deputado de UCID, aponta alguns setores cruciais que poderiam ser discutidos neste debate sobre o Estado da Nação, com as baterias apontadas para a crise energética no país. Minhas senhoras, meus senhores, senhor Primeiro-Ministro, o país confronta-se com uma situação extremamente delicada. Temos que ter arte e engenho para encontrarmos as soluções capazes de respondermos aquilo que a população espera de nós. A população cabo-verdiana não está muito satisfeita com os políticos. Não estão porque nós não estamos a responder de forma satisfatória às aspirações que eles têm relativamente à capacidade tremenda que este país tem e que infelizmente não está sendo aproveitada da melhor forma. António Lima, o Estado da Nação esteve hoje, durante todo o dia de hoje, em debate. Os parlamentares e o Governo fizeram uma radiografia daquilo que é o Estado desta Nação, passando em revista os setores cruciais como a educação, saúde, economia, enfim, tudo aquilo que o país foi transversalmente escrutinado
no Parlamento, e as leituras com certeza foram bem diferentes. O partido da oposição faz a sua leitura, o MPD e o MPD que sustenta o governo e o governo fazem uma leitura, como os parlamentares acabaram por dizer que não fizeram uma radiografia. O país também não está cor-de-rosa, mas também não está negra. São estas exatamente as diferenças que conseguimos observar hoje durante o Estado da Nação, com momentos bem mais calorosos, mas no total o debate esteve realmente ao nível, não aquilo que nós poderíamos esperar, mas pelo menos não esteve ao nível, a expectativa das pessoas que com certeza não estiveram à altura daquilo que estavam a aguardar. Obrigado, Carmelita do Rosário. Já são 19 horas mais 35 minutos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as pessoas com vários parceiros sexuais sejam vacinadas contra a varíola dos macacos. Antes, o diretor-geral da OMS tinha dito que a vacina era recomendada para quem fosse designado como estando em alto risco de exposição, como, por exemplo, os profissionais da saúde. Agora a lista é alargada. Mesmo assim, segundo a OMS, ainda não é necessário avançar para vacinação em massa. A Organização Mundial da Saúde recomenda a vacinação para aqueles que tenham contacto com alguém que tenha contraído o vírus e para aqueles que são considerados como estando em alto risco de exposição, incluindo trabalhadores da área da saúde, profissionais de laboratórios e aqueles que têm múltiplos parceiros sexuais. A Rússia e a Ucrânia acusaram-se esta sexta-feira, mutuamente, de bombardear uma prisão numa região separatista de Donbass, em que terão morrido dezenas de prisioneiros de guerra ucranianos capturados após a queda de Mariupol no mês de maio. As autoridades da Rússia e dos separatistas em Donetsk disseram que o ataque matou 53 prisioneiros de guerra ucranianos e feriu outros 75. A Rússia e os separatistas ucranianos indicaram que a Ucrânia usou vários lança-foguetes HIMARS, fornecidos pelos Estados Unidos da América, no ataque à prisão na região de Donetsk, controlado pela Rússia. De acordo com informações disponíveis do lado ucraniano, o lado ucraniano teria disparado sobre a prisão onde estão detidos os membros do batalhão Azov, usando projéteis norte-americanos, isso de acordo com o Comitê de Investigação Russo, o principal órgão de investigação da Rússia. Por sua vez, os militares ucranianos negaram quaisquer ataques contra a prisão, insistindo que não fizeram bombardeamentos em áreas civis e apenas atacaram alvos militares russos, acusando as forças russas de bombardear deliberadamente a prisão para acusar a Ucrânia de crimes de guerra e encobrir torturas e execuções. E já se passaram 37 minutos das 19 horas da noite. Vamos agora recapitular os títulos dos principais assuntos que foram abordados deste jornal das 19 horas. Dissemos que a agente da Polícia Nacional que matou a própria mulher nos Mosteiros, condenada a 25 anos de prisão. Inaugurada a primeira fase de um projeto turístico em Santa Cruz, investimento de mais de 2 milhões de contos. Cabo Verde prevê reduzi-la em 7.500 toneladas de dióxido de carbono na aviação civil internacional a partir de 2024. Artistas de São Vicente expectantes com o funcionamento do novo Centro de Arte, Artesanato e Design. A OMS recomenda a pessoas com vários parceiros sexuais a serem vacinados contra a varíola dos macacos. A Rússia e a Ucrânia acusam-se em relação aos bombardeamentos de uma prisão que matou mais de 50 presos. Ficamos por aqui. Em nome da equipa que trabalhou para si neste jornal, obrigado, boa noite. Continuem em sintonia com a Rádio Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.